foi lido como leitura oficial no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso de número 6 seria o verso que estaríamos tomando como base, mas todo o contexto é onde estaremos compartilhando a palavra de Deus, que diz-nos assim a expressão sagrada. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Eu gostaria nesta noite de abordar um tema, um olhar além do milagre. Gostaria de focar esta expressão, um olhar além do milagre. Há 3 focos de visão nesse texto que nos mostra aonde as pessoas fitaram os seus olhares. Primeiro, no milagre. O povo focou o seu olhar no milagre. Verso 9 do capítulo 3 nos explica isso quando diz assim a expressão sagrada. Eu estou com um pouco de dificuldade, a minha Bíblia é de letra pequena, e parece que quando a gente vai chegando aos 40 anos, perde a capacidade, e eu tenho sentido essa dificuldade. Mas vou tentar alcançar bem. Então ótimo. Eu vou pedir permissão aqui, o pastor está permitindo, só para não errar a leitura. Eu sei que tem muita gente aí nos vendo, assistindo, e para não ter uma leitura assim equivocada e errada, eu prefiro usar então a letra grande. Meu filho disse: não leva a Bíblia de mamãe não, que é capa rosa, papai. E eu... Mas o pastor está de acordo com ele. Aí ele me convenceu a não trazer, mas é de letra gigante. Muito bem, como disse, há 3 olhares aqui, onde focavam os servos de Deus, o povo, e eu gostaria de mostrar isto. Capítulo 3, versículo 9, mostra que o povo focou o seu olhar no milagre. Veja que diz assim o verso 9: e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. O povo estava focado no milagre. É importante se focar no milagre, mas não é o todo. Também existe o outro foco, que são os mediadores do milagre. A Bíblia nos mostra no mesmo livro, capítulo 3, versículo de número 12, que o mesmo povo passou a olhar para os mediadores do milagre. Versículo 12 do mesmo capítulo. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Então, primeiro, o povo focou o seu olhar no milagre. Segundo, o povo focou o seu olhar nos mediadores do milagre. Isto é, em Pedro e João. Após o milagre acontecer, eles olharam para o milagre, que foi o homem sendo curado, e em seguida eles olham automaticamente para os mediadores do milagre, aqueles que Deus utilizara para realizar o milagre. Então eles olharam para Pedro e João, e a Bíblia diz que eles ficaram tão atentos que não tiraram os olhos de Pedro e de João, de tal forma que Pedro e João precisou direcioná-los a um outro foco, a um outro olhar, que é exatamente ao autor do milagre. Primeiro eles olharam para o milagre, segundo eles olharam para os mediadores do milagre. E Pedro, com muita prudência, sabedoria e humildade, fez com que todos eles passassem a olhar para o autor do milagre. Mesmo o capítulo de número 3 e o versículo de número 16, 12 a 16, nós observamos essa narrativa. Principalmente o versículo de número 16. Veja que diz: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Primeiro eles olharam para o milagre, versículo 9. Segundo, eles olharam para os mediadores do milagre. Terceiro, eles olharam para o autor do milagre. Eu gostaria nesta noite de falar exatamente sobre isto, uma vez que nós estamos sendo alcançados por tantos olhos que nos assistem, que nos acompanham, pessoas crentes, pessoas não crentes. Aonde você deve focar o seu olhar? Em quem você deve focar o seu olhar? É interessante o que o nosso pastor acabou de nos orientar ainda há pouco,
aonde estamos focando a nossa visão, como estamos focando, como estamos sendo incentivados a focar o nosso olhar. E Pedro, com muita sabedoria, ungida por Deus, acredito, ele teve como capacidade sobrenatural de mostrar àquele povo de que o foco deve ser o autor. Mas o milagre é importante, claro, porque o milagre motivou para que todos aqueles que ali estavam passassem a entender que há alguém que pode fazer milagre, que existe um Deus que pode fazer milagre. Então olhar para o milagre sempre é bom. E Jesus disse isso quando nos incentivou e nos orientou a pregar o Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E os sinais, disse ele, seguirão aos que creem. Então, se eu não seguir os milagres, se eu não olhar para os milagres, é óbvio que a minha fé não será alimentada. Então, é importante, é saudável, é gratificante sim olhar para os milagres. E a Bíblia está recheada de milagres. Mas também a Bíblia mostra que quando só olhamos para os milagres, esquecemos do autor dos milagres. No capítulo 6 do Evangelho escrito por João, uma grande multidão seguia a Jesus e até o servia. Mas quando eles se viram sem multiplicação de pão e de peixe, quando eles pouco começaram a ver os milagres, diz a Bíblia que foram abandonando a Jesus, foram distanciando-se de Jesus, porque estavam sempre esperando os milagres. Então, milagres não nos faz enxergar o Salvador como Salvador. Às vezes o milagre só nos motiva a alimentar a fé e não salva. Milagres não salva. Escute-me, por favor, porque se milagre salvasse, Jesus não diria o que disse no Evangelho escrito por Mateus: muitos pregaram no meu nome, curaram no meu nome, profetizaram, mas eu vou dizer naquele dia: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então nem sempre os milagres é a chave principal para a salvação, mas também entendo e devamos entender que não podemos viver sem milagre. É óbvio, porque a nossa fé, ela é alimentada, ela é subsidiada, ela é fortalecida também através dos milagres. Por isso que Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que creem. Óbvio que é preciso estar também atento no milagre, porque o milagre nos alegra, o milagre nos motiva a louvar, a adorar, faz tudo isso, mas o milagre não abre a porta do céu, não abre a entrada nas moradas celestiais. E Jesus, quando vier, disse Lucas no capítulo de número 18 e o versículo de número 8, se não me foge a mente, é uma expressão que ele diz assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará ele fé na terra? Capítulo 18 do Evangelho escrito por Lucas e o versículo de número 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, obviamente que eu preciso ter uma fé, e esta fé é a fé salvífica, a fé que me dá direito a entrar nas moradas celestiais, a fé que me faz reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque se eu não atentar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pouco terei sucesso na minha eternidade. Por isto, Apocalipse 22 e o verso 14, a Bíblia diz: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque terão direito à árvore da vida e entrarão nos céus pelas portas. Milagre é bom, mas o sacrifício de Jesus, ele é quem nos garante a entrada nos portais celestiais. Glória ao nome precioso de Jesus. Então, óbvio que eu não posso descartar e pouco menos menosprezar os milagres. Contudo, devo entender que não é o tudo, que não é o suficiente. Olhar para os mediadores do milagre. Quando este homem, ele olha, é importante os mediadores. Por que os mediadores são importantes? Observe o versículo de número 3 ao versículo de número 5 do mesmo capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Diz-nos assim a palavra de Deus. Versículo de número 3. O qual, vendo a Pedro e a João, diz o texto, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Perceba que este homem, ele via toda a gente que entrava e saía naquele templo.
Ele via toda a movimentação, todas as atividades religiosas daquele templo. Então ele via sacerdote entrando, ele via um sacerdote entrando, ele via pessoas indo adorar, pessoas indo orar, como também neste dia ele viu a Pedro e a João. Mas é interessante que aqueles dois homens, Pedro e João, conseguiu tirar o foco de uma visão natural daquele homem para uma visão sobrenatural. Versículo de número 4 diz assim: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Este convite de Pedro, quando ele diz olha para nós, ele está tirando a visão secularista, a visão cotidiana, corriqueira daquele homem. Ele olhava para todo mundo e todo mundo era igual. Ele olhava para as pessoas que ali entravam e dizia: é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma, vem com a mesma intuição, vem com as mesmas intenções, é tudo o mesmo. Para ele era tudo o mesmo. E quando nós nos habituamos a ver só o que é mesmo, só o que é corriqueiro, cotidiano, esquecemos do campo de visão sobrenatural, espiritual. Então Pedro tira ele de um campo de visão secular, natural, quando diz assim: olha para nós. Ele fita os olhos, então veja que diz o texto no versículo 5. O mesmo homem que no versículo 3 disse: e vendo ele, Pedro e João, ele agora está vendo Pedro e João numa outra ótica, numa outra visão, num outro campo de visão. E olhando para eles, esperando receber deles alguma coisa. Pedro aumentou a expectativa daquele homem. Pedro aumentou a esperança daquele homem. Quando disse assim: olha para nós, é óbvio que ele olhou esperando, quem sabe, e na expectativa de dizer: hoje aqui eu vou receber a melhor esmola do meu dia. Eu estou vendo, quem sabe ele alimenta no seu coração algo sobre a sua capacidade de pensar financeiramente. Eu só recebo moedas, quem sabe, de 25 centavos, de 50 centavos. Agora ele vai tirar uma nota de 100 reais aí do bolso. Agora ele vai tirar algo grande aí. Ele vai tirar algo e ele tira. Pedro consegue tirar o foco de uma visão natural, corriqueira, costumeira, para um foco diferente. Então os mediadores às vezes inspiram. Os mediadores às vezes motivam. E os mediadores são importantes porque são instrumentos de Deus. É ótimo quando tem um homem de Deus que inspira outros a acreditar no milagre. É ótimo quando nós vemos pessoas que nos motivam a confiar em Deus, acreditar em Deus, e que o Senhor permaneça sustentando pessoas como Pedro e João, que inspiram outras, que motivam outras, que dão esperança a outras. É óbvio que os mediadores são super importantes na vida de muitas pessoas. É importante porque Deus utiliza-se deles na capacidade de fazer o milagre através das vidas, da palavra, da fé, dos dons que o Senhor utiliza. Então os mediadores também são importantes, mas os mediadores não conseguem colocar ninguém nos céus. Por mais que ele ore e o Senhor cure, por mais que ele ore, o Senhor batize, por mais que ele ore e o Senhor faça, por mais que ele cante, ou seja lá, da maneira com que Deus o use, é um instrumento, e glória ao nome de Jesus pelos instrumentos dele na terra, glória ao nome do Senhor Jesus pelos homens e mulheres de Deus a quem ele utiliza-se deles. Mas o Senhor disse: a alma que pecar, essa morrerá. Nem o pai salva o filho, nem o filho salva o pai, e nem tampouco há quem possa ser mediador. Paulo escreve a Timóteo e diz isso: porque há um só mediador entre Deus e os homens, isto é, Jesus Cristo, homem. Então os mediadores são uma bênção, e Deus abençoe a todos, que até ensina-nos o caminho para o céu, mas entrar e chegar ao Pai, só Jesus. E ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode ter muito curandeiro, milagreiro, através da rede social, você que me escuta e nos assiste, e quem sabe são vídeos, são tantas coisas que são transmitidas, mas só existe um caminho que nos faz entrar nos céus. Não é o milagre, nem são os que são utilizados por Deus para efetuar o milagre, ou os mediadores, e sim o sangue precioso de Jesus. Este sangue tem poder de me fazer entrar nos céus, e é por ele que chegaremos lá.
E é interessante de que os homens, às vezes, se detêm a isso, a olhar apenas para os mediadores, idolatram e até mesmo enaltecem essas pessoas. E, infelizmente, isto acontece tanto na vida cristã, na vida religiosa. E isto prejudicou o evangelho. Prejudicou de uma maneira que hoje nós vemos as pessoas seguirem uma tradição de adorar as pessoas. Até existem imagens de pessoas hoje que são adoradas. Pessoas que tiveram seu papel importantíssimo na vida religiosa. Pessoas que tiveram um histórico esplêndido, utilizados e utilizadas por Deus. Foram realmente pessoas a quem Deus colocou neste mundo para ser por Ele utilizada. Mas, contudo, muitos fizeram deles seus ídolos e hoje distanciaram-se de Deus. Quando focamos o olhar só no milagre, não conseguimos encontrar a grandiosidade do Deus que nós servimos. Quando focamos o nosso olhar só nos mediadores, esquecemos do autor da criação, do autor do milagre. E eu preciso olhar para Jesus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 12, versículo 2, olhar para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, a desonra, o sofrimento da cruz. É para Ele que eu devo olhar, é para Ele que devo fitar o meu olhar. E é interessante que Isaías profetizou isso no capítulo 45 e o verso de número 22. Deus, veja que Deus tremendo. Irmão, se tem uma pessoa que gosta de ser vista, é Deus. Deus gosta que olhemos para Ele. Deus gosta de ser enxergado. Ele tomou a palavra no capítulo 45 do profeta Isaías, e o verso 22, e ele diz assim, olha, olhai para mim, e sereis salvo. Que Deus tremendo. Ele diz assim, olhai para mim, que vocês serão salvos. Você que está nos assistindo, acompanhe mesmo, cultue mesmo, olhando para Jesus, para Ele, o autor. Deus lhe convida a dizer, olhe para mim, porque se você olhar para mim, eu lhe salvo de tudo e de qualquer situação. Se tem um Deus que gosta de ser enxergado, é esse Deus, irmãos. Ele é um Deus tremendo. E é interessante que Moisés nunca viu Deus. Ele nunca viu Deus. E a Bíblia diz que o Senhor nunca foi visto por ninguém. João 1 e o versículo de número 18. Deus nunca foi visto por ninguém, a saber, o Filho que estava no seu seio o tornou conhecido. Ora, quando a Bíblia diz que Deus não foi visto, Ele não pode ser visto na sua plenitude, na sua totalidade, mas aguarde, porque vai chegar um dia de vermos Ele, assim como Ele é, o veremos, diz a Bíblia Sagrada. Vai chegar este dia, o Senhor está apenas nos preparando para vê-lo na sua totalidade, na sua gloriosa, esplêndida, magnífica, aleluia, grandeza e soberania. Então é olhar para Ele aqui e estar esperando ver algo maior. Isaías no capítulo de número 6, não foge-me da memória, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele disse que a glória do Senhor enchia todo o local, as orlas da veste do Senhor. A visão era tão grande que Isaías disse assim, ai de mim que vou perecer. Meus olhos viram o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Mas o Senhor disse, eu vou te purificar, Isaías, para que você não só veja, mas ouça, não só ouça, mas compreenda, não só compreenda, mas obedeça. Então o homem precisa entrar por este caminho, e o Senhor tem desejo de ser visto, de ser olhado de perto por aqueles que o adoram. Por isso João, no capítulo de número 4, e o versículo de número 23, quando Jesus desenvolve um diálogo com a mulher samaritana, ele diz a ela no versículo 23, a hora é, e agora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Ele diz assim, e tais o Pai procura para ser adorado. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então olhar para o milagre não é o suficiente. Olhar para os mediadores do milagre também não é suficiente. É preciso olhar para o autor do milagre.
E Deus usou Pedro. Eu estava pensando nesse assunto e olhando para ele e vendo que o Senhor, ele cria um ambiente para que os homens consigam enxergar a sua grandeza. O problema é que não conseguimos olhar para Deus sem antes olhar para o nosso pecado. Mas é preciso mesmo. E Pedro sabia disso. Pedro foi usado nesse aspecto. Pedro disse: eu vou levar vocês para olhar para o Criador. Mas antes de olhar para o Criador, vai ser preciso primeiro enxergar como você está. E nós observamos que eles olhavam para Pedro e para João. E quando ele diz, no versículo de número 13 do capítulo 3, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de nossos pais, de Jacó e o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste e prendeste à face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Jesus pede, ou Pedro olha aqui nesse contexto, e pede para que eles olhem para o seu histórico, para a sua vida histórica religiosa. Olhem para a vossa história religiosa. O nosso Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Quando eles olham isso, irmão, prende a atenção deles e diz: Abraão é tremendo, Jacó também, Isaque também. E Pedro alimenta eles, dizendo: vocês têm uma história religiosa muito bonita, muito linda, muito grande. Mas ele diz, no mesmo contexto, com essa história religiosa, vocês acabaram negando o autor deste milagre. Vocês negaram. E hoje não é assim? As pessoas têm famílias com tradições por cima de tradição religiosa. E é uma história tradicional de família religiosa tão bonita. E dizem assim: eu sou do tempo do meu pai, do meu avô, do meu tataravô. E nós não bebemos, não fumamos, não matamos, não roubamos. Nós somos pessoas dignas. Temos um histórico, uma tradição tão linda, tão bonita. E Pedro alimentou a história e disse: mas vocês com essa história estão negando todo dia o autor deste milagre. Estão negando todo dia o autor deste grande acontecimento aqui hoje. Então a história bonita religiosa, a história de tradição religiosa nunca será o suficiente. E o homem precisa olhar para ela e ver que ela não vale nada se não valorizar o autor do milagre. Então ele olhou primeiro, fez com que eles olhassem primeiro para o histórico religioso, para a tradição religiosa em que eles viviam, para provar a eles que dentro dessa tradição, deste comportamento religioso, negaram a Jesus. No versículo de número 14, eles além de negar a Jesus com a sua história, eles negaram com a sua própria forma de escolher, não sabiam fazer boas escolhas. Versículo 14, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Pedro começa a cavar um buraco e enterrar eles aos poucos. A história de vocês, religiosa, vocês negaram a Jesus, mas vocês só não negaram ele. Vocês foram mais além, fizeram uma escolha terrível. Pilatos deu a opção: quem vocês querem escolher? A Jesus chamado Cristo ou a Barrabás, um homicida? E o mundo está dentro deste foco e dentro desta mesma visão. Escolhe um homicida, escolhas erradas, escolhas que distanciam de Deus. Escolha que cada vez mais os fazem ficar a quilômetros de distância do autor da vida, do autor da criação. E Pedro olha e diz assim: além da vossa tradição religiosa, vocês fizeram uma má escolha. E Pedro começa a cavar o buraco ainda mais fundo. Além da história religiosa de vocês fazerem com que vocês neguem a ele, vocês trocam ele por um homicida. Vejam que escolha vocês fizeram. E Pedro ainda continua cavando mais o buraco. Versículo de número 17. Eles começaram a observar que não valia a pena. Ou Pedro mostra a eles que não valia a pena. Não enxergar o amor e a bondade de Deus. Veja, versículo de número 17. Depois de Pedro dizer que a tradição religiosa deles não era o suficiente, depois de Pedro mostrar ainda que eles fizeram uma má escolha, no versículo de número 17, Pedro convida eles dizendo: agora vocês olhem para o amor de Deus. Versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes.
Eu acho lindo isso aqui. Pedro, ele dá, ele bate, ele mostra que eles não estavam certos, mostra o erro, mostra o pecado, mas depois Pedro passa o óleo e diz assim: mas Deus é bom e quer que vocês olhem para Ele, olhem pelo amor dEle. Ele considera como ato de ignorância. Ele diz: eu sei que vocês não fizeram isso. É como quem diz assim: eu sei que vocês erraram sem querer, não é? Eu sei que vocês erraram por ignorância. E Pedro passa o óleo aqui, não é, irmão? Um óleo tão suave, e diz a eles assim, no versículo de número 18: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer, que o Cristo havia de sofrer por aquilo ali. Aí Pedro faz o convite. Qual é o convite? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Está vendo aqui que milagre não apaga pecado? Está vendo aqui que os mediadores não podem apagar o pecado ou diminuir o pecado? Pedro diz a eles: olha, vocês são mal, vocês fizeram mal escolha, mas Deus ama vocês. E Ele convida vocês a se arrependerem, a se converterem e vir até Ele. Glória ao nome de Jesus. Aí diz assim no versículo 20: e enviei Ele, a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Cabe agora a você decidir. Cabe agora a você escolher, querer olhar para o autor. Quer olhar para o autor? Olhe para a sua história, para a sua tradição religiosa e reconheça que ela é pequena diante do autor da vida. Quer alcançar a salvação, quer enxergar bem o autor da salvação? Olhe para a escolha que você está fazendo e que não tem sido boa, que não são escolhas satisfatórias, que não são escolhas que salvam. Quem sabe você, meu amigo, eu sei que há muitos crentes que estão acompanhando, assistindo, mas quem sabe também tem aquela família que tem um filho não crente dentro de casa, um marido não crente que está dentro de casa e que às vezes diz à esposa: olha, você quiser seguir na sua lei, você siga, mas na lei que eu nasci, é a lei que eu vou morrer. Meu querido, olhe para a sua tradição religiosa. É muito bonita, é muito linda a sua história, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: a história de Jesus na cruz do Calvário é maior. Ele é o autor da vida, foi Ele quem morreu por você, e Ele pode perdoar os seus pecados. Não é a sua história religiosa que vai lhe dar um lugar na eternidade de paz e de gozo. Não é essa escolha que você está fazendo equivocada e mal, escolhendo muitas vezes Barrabás e menosprezando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esqueça este caminho e venha nesta noite entregar a sua vida na mão daquele que pode dar a você o direito da eternidade. Ainda dentro deste contexto, veja que Pedro conclui dizendo: se vocês agora não quiserem obedecer, saibam que existe condenação. É um evangelho completo pregado por Pedro aqui a este grupo de pessoas que ele ouviam. Pedro olha para eles e diz: vocês estão errados, vocês fizeram mal escolha, mas Deus ama e Deus perdoa vocês. Deus tem um caminho para vocês. Mas Pedro não deixa de mostrar o lado de condenação. No mesmo capítulo de número 3, e o versículo de número 23 a 26, 21 a 26 a 23, diz assim, versículo 23, é mais concluso: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Pedro olha e diz: olha, tudo está escrito acerca dele. Ele já falava sobre tudo isso. Mas se vocês não ouvirem ele, se vocês não atentarem para o que ele veio trazer, o que ele veio fazer, infelizmente há uma condenação. É uma palavra às vezes dura de se pregar, de se dizer, mas Pedro precisou dizer. Pedro foi inspirado a falar e dizer: olha, deixa eu dizer para você uma coisa. Se você não me ouvir hoje, se você não me obedecer hoje, se você não atentar para esta palavra, se você não atentar para o autor do milagre, saiba que uma condenação, infelizmente, lhe espera. O Evangelho, ele abre a porta para entendermos que a salvação existe através de Jesus Cristo. Mas o Evangelho também abre-nos uma porta que nos leva à condenação quando não entramos pelo sacrifício de Jesus. Há uma porta de condenação. Jesus disse que há dois caminhos.
um que conduz à salvação eterna e outra ao desprezo eterno. Então, nesta noite, você que está sendo alcançado, não sei para onde você está focando o seu olhar. Se está focando apenas no milagre, quem sabe há pessoas que pararam nesta programação e disse assim, eu vou esperar aí porque Deus pode fazer um milagre hoje na minha vida. Quem sabe hoje Deus fará um milagre através desse culto na minha vida, ora. E quem disse que isso não pode acontecer? Pode sim, Senhor. Pode sim, senhora, porque Jesus está aqui. Jesus se faz presente aí também. Então pode fazer o milagre. Nós não sabemos quando acontece o milagre. Nós não sabemos quando se dará o milagre. Mas uma coisa é certa. Sabemos que o milagre pode acontecer. Não é assim? A Bíblia diz que Zacarias foi escalado para um culto. E quando ele foi dirigir o culto, chegou lá, o anjo apareceu para ele e disse, vá para casa. E a sua mulher Isabel vai ficar grávida. E ele foi apenas para um culto, porque foi escalado o grupo que era dos sacerdotes, na altura em que ele estava encaixado naquele grupo. E naquele dia o Senhor fez um milagre. E não sabemos quando pode acontecer o milagre. Hoje pode ser dia de milagre? Pode. Tem lugar por aí que tem dia certo do milagre. Hoje é dia do milagre, quarta-feira do milagre, quinta-feira do milagre, não. Aqui tem milagre na quarta, na sexta, no domingo de manhã, no domingo à tarde, porque quem faz é Ele, é Jesus de Nazaré. Então pode sim, meu irmão, acontecer um milagre. Você aí onde está na sua casa, receber a graça de Deus para ser abençoado pelo milagre, é uma maravilha. Você pode também ser beneficiado pelo um testemunho de vida, pelo testemunho de alguém aqui. Mas nessa noite, eu quero lhe dizer, deva focar o seu olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Ele quer lhe salvar. E nesses últimos dias, que são dias difíceis, o que mais Jesus quer fazer é salvar, irmão, é tirar do caminho de perdição aqueles que estão indo. Então, já que a igreja tem esse meio tão abençoado, eu acredito que há um grande número de pessoas nos ouvindo. A palavra é essa, ei, deixe de olhar só para milagre, deixe de correr só atrás do milagre e corra atrás de salvação. Precisamos agora de entender que precisamos muito de sermos salvos. Jesus está às portas. Falta pouco, um pouquinho de tempo, e ele já está às portas. Amém, irmão? Jesus está voltando. O pastor leu aqui em Mateus 24, e quase todos os cursos, não sei se vocês já observaram isso, sempre está se falando. É os sinais dos tempos, é isso. E esse versículo nunca vi ser tão citado como tem sido citado. É nas ruas, é na mídia, e por aí é Jesus voltando. É Jesus dizendo assim, estou voltando, estou voltando, estou voltando. E sempre tenho escutado aqui nos cultos, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Então eu digo, prepare-se para se encontrar com o Senhor teu Deus. Que nesta noite possa haver uma inspiração de Deus. Que nesta noite, no lar, quem sabe você que está sozinha em casa, e é só você de crente, e olha para dentro do seu lar e diz assim, meu Deus, só sou eu aqui. É difícil, irmão. É bom quando é toda a família, não é sentar de frente da televisão, do smartphone e cultuar. Mas me parou uma irmã outro dia e me colocou essa questão, uma irmã que é muito amiga, muito conhecida, e ela disse, ore por mim, porque não está sendo fácil cultuar em casa, só eu sendo crente. Eu parei para pensar nisso e eu disse, meu Deus, eu sou feliz porque eu cultuo com os meus filhos, adoro com a minha esposa, é muito bom, mas realmente, aquela mãe de família que é só ela só em casa, e às vezes a desvirtualização, o meio para tirar ela do foco. Então descanse, porque Jesus também fala com você nesta noite, foque nele, ainda que alguém diga assim, olha, hoje não tem culto não, eu vou assistir uma programação, um filme, eu vou fazer qualquer coisa. Não se preocupe, minha irmã, meu irmão, meu jovem, minha jovem, Jesus está aí, olhe para ele, ainda faça como Daniel fez. Daniel fechava as portas, abria as portas lá na Babilônia e dizia assim, eu vou olhar para o templo e vou adorar ao Senhor Jesus. Então, mesmo assim, com toda dificuldade,
feche os seus olhos e acompanhe a programação de cada culto da igreja, e a bênção de Deus estará sobre a sua vida. E eu creio que Deus há de alcançar muitas famílias, porque o Senhor Jesus, Ele é poderoso para fazer isto e muito mais. Então, aonde você estiver, aonde e com quem você estiver, seja alcançado pelo desejo e pela inspiração de entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Que Deus abençoe, e agradeço a oportunidade também ao nosso pastor Abel Nunes.